Você já se perguntou qual é a melhor forma de falar inglês no futuro? E cuidado, a maior parte das pessoas tem falado de forma errada e não sabe. Eu espero que você, a partir de agora, não cometa esses erros. Esta é mais uma aula do nosso curso de inglês gratuito para iniciantes. Se não teve acesso, é só seguir essa playlist que tu vais poder aprender muita coisa, ok? Então, sem mais delongas, vamos logo começar. A maior parte dos sítios onde vocês vão apanhar informação que tem a ver com futuro em inglês chamam de Future Simple. Future Simple é o futuro simples. E basicamente, para nós falarmos no futuro, tem uma forma bem simples, é só usar uma dessas duas expressões. Ou tu usas o will, ou tu usas o going to. Mas não se preocupe, vou te explicar. O will é aquele de, has de, enquanto que o going to é aquele de eu vou, tu vais, coisas assim que remetem ao futuro. Mas não se preocupe, vamos ver agora algumas situações. No futuro, tu pode usar qualquer uma dessas duas, mas segundo essas particularidades. Primeiro, will. Will nós usamos naquelas situações que nós queremos falar no futuro. Situações de decisões rápidas e instantâneas e situações que nós não temos certeza se nós vamos fazer ou não, ok? Em alguns momentos pode ser as duas situações ao mesmo tempo. Tu não sabes, não tens certeza do que tu vais fazer ou tens que responder rapidamente, tu não tens certeza que aquela coisa vai acontecer e tu usas o will. Por exemplo, eu ligo para si, mas tu estás ocupado. Tu recebes a chamada, tu dizes, hello Bruno, I will call you later, ok? I will call you later, I'll call you later, ok? Tu estás a dizer, alô Bruno, eu vou te ligar depois. Mas tu simplesmente estás a responder rapidamente, porém, tu não tens certeza se vais me ligar, ok? Outro exemplo, alguém pode te perguntar, what's your plan for tomorrow? Ou qual é o seu plano para amanhã? E tu dizes, I'll play tennis. Tu dizes, eu hei de jogar tênis, mas tu não tens certeza, é por isso que tu estás a usar o will, ok? Enquanto que going to, nós usamos mais para aquelas situações que nós já planeamos a coisa e sabemos exatamente o que vamos fazer. Por exemplo, tu dizes, I'm going to get married next week. Ok? Se tu dizes, I'm going to get married next week, significa que você já planeou, já organizou tudo e sabe que próxima semana você vai casar. Tu dizes, I'm going to get married next week. Mas esse going to aqui, basicamente existem três situações que nós podemos usar ele muito bem. Geralmente se diz que usa simplesmente para coisas que nós já planeamos e sabemos que vamos fazer, ok? São future plans. Mas também nós podemos usar para future predictions, ok? Ou previsões para o futuro. Quando é que nós usamos para previsões para o futuro? Quando nós vemos uma situação no ambiente e nós concluímos o que vai acontecer. Por exemplo, o céu pode estar nublado, tu dizes vai chover. Em inglês fica the sky is cloudy, it's going to rain, ok? Tu dizes o céu está nublado, vai chover, ok? It's going to rain. Tu concluis que realmente vai chover porque tu vês nuvens. E também nós podemos usar o going to para aquela situação de commands, ok? O que são commands? Commands são aquelas ordens que nós temos que dar a alguém. Por exemplo, tu chegas a casa, tu vês que as crianças fizeram uma bagunça, está tudo sujo. Tu dizes, you are going to clean this mess. You're going to clean this mess. Tu estás a dar ordem à pessoa. Tu vais limpar essa bagunça, ok? Então, são essas três formas que nós podemos usar o going to. Agora, como é que nós podemos organizar bem as frases para nós nunca termos problemas? Uma frase normal em inglês tem a parte do subject, que é o sujeito, depois temos a parte do verbo, que é verb, e por fim temos o object, que é a parte que resta, que são os complementos, onde nós temos mais os substantivos, enfim. Se a frase normal começa com subject, depois do subject, antes do verbo principal, tu colocas o will ou going to. Depois vem o verbo principal. E atenção, o verbo principal tem que estar na forma infinitiva. O que é forma infinitiva? É aquela forma não conjugada. Por exemplo, verbo to play não está conjugado. Agora, se tiver conjugado, por exemplo, na terceira pessoa do singular, fica plays. Mas nessa situação, quando nós colocamos o will, sempre vai ficar play. Por exemplo, no presente diria, she plays football. Ela joga futebol. She plays football. Mas colocando will, vai ficar she will play football. Veja que o play está na forma não conjugada, a forma infinitiva, ok? Então, essa aqui é a regra. Assim como quando nós colocamos going to, é a mesma coisa. Nós colocamos she is going to play. E atenção, essa parte onde vem going to,
antes do going to vem o verbo to be. Então, é be going to, não só going to. O verbo to be, depois going to. Então, vai ficar subject, verbo to be, going to, depois o verbo principal, ok? Por exemplo, she plays football, no presente. No futuro ficaria she's going to play football. She's going to play football, ok? É assim como fica no futuro. Não confundam as ordens. Agora, Bruno, não podemos usar o will para previsões? Também podemos usar, mas há uma diferença. Existem aquelas previsões que nós simplesmente achamos que a coisa vai acontecer e também existem aquelas previsões que dependem de uma situação agora, ok? Por exemplo, vamos supor que você tem aulas às 9 horas, são 8h50, tu percebes que o seu professor ainda não chegou, tu dizes the teacher is not going to come. Tu concluis por quê? Porque depende de uma situação agora. Agora, will são aquelas previsões que nós não dependemos de nenhuma situação agora. Nós simplesmente achamos, imaginamos. Por exemplo, hoje eu sei que tenho aulas amanhã com o professor. Não aconteceu nada, eu simplesmente adivinho. Amanhã o professor não há de vir. Eu digo, the teacher tomorrow will not come. Ok? Eu simplesmente fiz a previsão que o professor não há de vir. Agora, para usar frases na forma negativa, como é que fica? É simples. No will fica will not, ok? Ou simplesmente won't, ok? Se tu disseste I will play football tomorrow, na forma negativa tu dizes I will not ou I won't play football tomorrow. Assim como going to numa vez que leva o verbo be, ok? É be going to. Então, depois do verbo be, tu colocas not, ok? Se tu dizes, por exemplo, I'm going to get married next week. Depois do verbo to be, tu colocas not. Fica I'm not going to get married next week. Só isso. Agora, na forma interrogativa, preste atenção aqui nas questões. Quando vocês forem elaborar questões, tanto com will assim como com going to, usando o will, tu colocas primeiro o will. Pegando esse exemplo de she will play tennis, a forma interrogativa ficaria will she play tennis? Ou seja, é só mudar a posição do will, ok? Começa com will e a frase continua com os mesmos elementos sem nenhum problema. Will she play tennis? Enquanto que quando nós temos o going to, para nós falarmos na forma interrogativa, nós simplesmente levamos o verbo to be e colocamos no início, ok? Se a frase é I'm going to get married next week, aquele am do verbo to be passa para o início. Fica am I going to get married? Ok? Eu irei casar next week, próxima semana. Agora, dando um exemplo da mesma frase na forma afirmativa, negativa, interrogativa, usando o will e going to, ficaria assim. She will play tennis. She will not play tennis. Will she play tennis? Agora, usando going to, I'm going to get married next week. I'm not going to get married next week. Am I going to get married next week? É assim como nós usamos will e going to para o futuro. Se essa aula foi útil, por favor ajude. Coloque um like, inscreva-se no canal se você for novo e ative o sino de notificações para sempre ser avisado quando nós colocamos novas aulas, novas dicas. Ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.